Olá pessoal, estamos aqui com esse pequeno vídeo para a gente ver o básico de como se fazer gráfico de funções, no caso especificamente as funções trigonométricas usando o GeoGebra. Aqui nós vemos o painel, o plano cartesiano, os eixos coordenados, e no GeoGebra, para a gente inserir uma função, a gente precisa primeiro vir aqui nesse campo que fica no canto inferior esquerdo, que é onde a gente digita as funções. Então aqui a gente vai digitar a primeira função, que eu vou chamar de S de x, igual a sin de x, que é a função seno, uma vez que no GeoGebra a gente usa como padrão as funções no inglês. Ok, então quando a gente tecla Enter, a gente vê aqui o gráfico da função, a curva que define a função seno. A gente pode alterar essa linha e essa cor. Vou aqui em propriedades, cliquei com o botão direito em cima da curva, vou mudar aqui a cor, vou colocar um azul, vou alterar a espessura da linha, fechei. Então a gente vê aqui a linha um pouco mais cheia do gráfico da função seno, ok? Se a gente quiser melhorar essa exibição, a gente pode colocar aqui linhas pontilhadas na horizontal e na vertical. Eu vou aqui em exibir malha. E aí a gente tem uma visualização um pouco melhor. A gente pode brincar aqui também esticando, alterando um pouco a escala, né? Eu seguro a tecla Shift e seguro em cima do eixo, esticando, clico e arrasto. Mesma coisa no eixo horizontal, clicando e arrastando, segurando a tecla Shift no teclado. Aí a gente melhora um pouco aqui, fica mais ao critério de cada um, como ver essa escala. Ok? Bom, então esse é o gráfico da função seno. Vamos brincar um pouco agora com a frequência dessa função, ok? Para isso eu vou definir aqui no campo de entrada uma nova função, que eu vou chamar de S1 de x, igual a sin de 2x. Então quando a gente dá Enter, a gente observa aqui uma nova linha, onde para cada ciclo daqui está em azul, eu tenho 2 ciclos daqui está em preto. Se a gente observar aqui no lado esquerdo do painel do GeoGebra, nós vamos ver as duas funções, né? Aqui tem fórmula em azul, é a função original, a função seno, e que está com a fórmula preta é a função que eu chamei de S1 de x, que é seno de 2x. Então veja que aqui os ângulos na segunda função, eles são percorridos com o dobro da velocidade que na função original, né? Para cada valor de x, aqui eu já estou pegando o dobro desse ângulo. Então por isso que no gráfico a gente percebe claramente que para cada ciclo da função seno de x, eu tenho 2 ciclos da função seno de 2x. E eu posso fazer essa variação de uma maneira mais eficiente, que é inserindo aqui um parâmetro. No caso, se eu trocasse aqui na função seno de 2x, se eu tivesse aqui um valor de a, onde esse a pudesse variar, eu teria aqui uma ideia melhor de como seria essa variação da função. Vamos fazer isso através de uma ferramenta que temos aqui no GeoGebra, que é o controle deslizante. Então a gente vai aqui em ferramentas, vamos em interface gráfica e controle deslizante. Em um ponto qualquer aqui no plano cartesiano, que não seja em cima do eixo, a gente dá um clique e aí vai abrir essa janela, onde a gente tem aqui o nome do parâmetro, eu vou chamá-lo de A, e aqui eu vou definir o intervalo desse parâmetro. Então esse parâmetro A vai variar entre menos 10 e 10. A gente aplica e aparece aqui esse controle deslizante. Se você clicar aqui em cima, ó, você tem uma variação desse A. Vou deixar aqui em 1 por enquanto. Então vamos aqui no campo de entrada digitar uma nova função. Antes, porém, vou aqui no espaço onde tem as funções definidas e vou
esconder a segunda função que a gente fez. Basta clicar nessa bolinha aqui, ok? Quando ela fica branca, o gráfico some aqui do plano. Bom, então, como eu falei, no campo de entrada, aqui, no canto inferior esquerdo, nós vamos digitar a expressão de uma nova função, que eu vou chamar de S2 de x igual seno de A vezes x. O vezes, no GeoGebra, a gente usa com o asterisco, ok? Bom, então, digitada essa função, quando a gente dá Enter, né, já apareceu aqui a expressão dela, da S2, que a gente acabou de definir, mas veja que não aparece o A, e sim 1. Mas por que 1 aqui? Porque lá no controle deslizante, 1 é o valor de A nesse momento. Então, se a gente variar aqui no controle deslizante, ó, vou colocar aqui para 2, então, a nossa função a gente já tem seno de 2x. E a gente vê aqui que o gráfico, como no caso anterior, para cada ciclo do que está em azul, a gente tem 2 ciclos do que está em preto. E se você mexe aqui no controle deslizante, ó, você tem essa variação, ok? Quando eu tiver com A igual a 1, eu não vejo a diferença, porque os gráficos estão sobrepostos. Quando o A é maior do que 1, a gente vê que a função seno de AX ela tem uma frequência maior. Para cada ciclo da função original, eu tenho mais de um ciclo da função seno de A vezes x, por causa do A. E aí, quanto maior o valor de A, mais eu vejo isso, né? Se eu colocar aqui A igual a 5, você vai perceber que para cada ciclo da função original, do gráfico em azul, eu vou ter 5 ciclos completos da função que está em preto, que é a função seno de A vezes x, nesse caso A é igual a 5. Se o A aqui for menor do que 1, aí acontece o contrário. A gente vê que para cada ciclo da função em azul, eu não completo um ciclo da função cuja curva, o gráfico está em preto. Porque com A menor do que 1, então a função seno de A vezes x vai ter frequência menor. Eu percorro um ciclo de maneira mais lenta. Obviamente, se o A for 0, né? A igual a 0, aqui no controle deslizante, então a minha função é seno de 0 vezes x, que é 0, e seno de 0 é 0. Então o gráfico, na verdade, está aqui em cima do eixo horizontal. Ok? Se o meu A for negativo, por exemplo, menos 1, o que acontece é que eu vou ter a função s de x igual a seno de menos x. E aí, como a função seno é uma função ímpar, então a gente percebe essa simetria no gráfico, né? Que enquanto a original, seno de x, é positiva, pelo fato da função seno ser negativa, ou seja, ser ímpar, ou seja, seno de menos x é igual a menos seno de x, então onde o seno era positivo, passa a ser negativo. E vice-versa, onde ele era negativo, aqui ele passa a ser positivo, por conta que a função seno é uma função ímpar. E se eu diminuir aqui ainda mais esse valor do A, né, eu continuo com aquele mesmo comportamento, que decorre do fato da função seno ser uma função ímpar, né, então eu vou trocando o sinal, e ao mesmo tempo a frequência dessa repetição vai aumentando, porque em valor absoluto, né, eu já estaria aqui no caso com valores maiores do que 1, em módulo, em valor absoluto. Ok? Então, com esse conceito de controle deslizante, a gente pode observar exatamente o que acontece quando a gente varia aqui a frequência da função seno. Ok? Vamos ver agora o que acontece quando a gente quer variar a amplitude. Então eu vou esconder aqui a função, né? Vou clicar na bolinha, a função S2, e vou definir uma nova função aqui no campo de entrada. Bom, então vou definir a função S3 de x igual a A vezes seno de x. Então agora a gente está trabalhando com a amplitude. Então quando você clicar Enter,
como o nosso A já estava lá em 2.4, a gente já percebe a diferença, né? Vou deixar aqui em 2. Então a gente nota que a frequência é a mesma. Veja que os zeros das duas funções, né? Seno de x, aqui está em azul, e 2 seno de x, aqui está nesse momento em preto, os zeros são os mesmos, então a frequência não foi alterada, né? Os pontos onde o gráfico corta o eixo x são os mesmos. Mas a amplitude está diferente. A gente vê que esse 2 que multiplica a função seno, né, ampliou aqui o ponto máximo da função de 1 para 2 e o ponto mínimo de menos 1 para menos 2, porque eu estou multiplicando cada valor da imagem, né, por 2. E aí, da mesma forma, né, se a gente brinca aqui com esse controle deslizante, a gente vai vendo aqui a modificação na amplitude. Se eu tiver, né, um valor entre 0 e 1, a gente percebe que a função a vezes seno de x vai ter uma amplitude menor do que 1, porque eu estou multiplicando por um número menor do que 1. E quando esse meu a for igual a 0, eu estou multiplicando seno de x por 0. E todo número multiplicado por 0 é 0. Então o gráfico da função está, na verdade, aqui sobre o eixo x. E se eu pegar um a menor do que 0, então veja que eu vou ter uma simetria com relação ao eixo horizontal, né? Por quê? Porque onde o seno é positivo, se eu multiplico por um valor negativo, ele troca de sinal. E onde ele, obviamente, ele for negativo, vira positivo. É só uma troca de sinal porque eu estou multiplicando por um número negativo. Então, onde o seno era positivo, agora ele vai ser negativo. E onde o seno era negativo, agora ele passa a ser positivo. E aí eu posso brincar aqui com o controle deslizante e ver o que acontece com a amplitude da função seno quando eu mexo só nesse parâmetro. E claro, a gente pode variar as duas coisas aqui, né? Então eu vou esconder a função S3 de x e vamos verificar o que acontece quando a gente modifica os dois parâmetros. Então vamos incluir um novo parâmetro. Então eu vou lá em ferramentas, interface gráfica, controle deslizante. Vou aqui para um espaço em branco, clico e automaticamente ele já me sugere aqui o B. Eu vou só modificar aqui o intervalo de menos 10 até 10, aplicar, e aparece aqui um novo controle deslizante. Vou clicar e arrastar aqui para próximo do A. E vou definir aqui no campo de entrada uma função que eu vou chamar de S4 de x, onde eu vou poder variar os dois parâmetros. Então eu vou colocar aqui B vezes seno de A vezes x. E aí, quando a gente der Enter, a gente vê aqui o gráfico das duas funções. Então, se eu colocar B igual a 1 e A igual a 1, a gente não vai ver diferença, porque para A igual a 1 e B igual a 1, eu tenho a função S4 sendo exatamente seno de x. Então, variando só a frequência, que é o A, a gente já tem uma noção do que acontece, né? E se eu variar a frequência, vou botar A igual a 2, e também a amplitude, a gente vê também o que acontece, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho em preto uma função que tem o dobro da velocidade, né? Enquanto eu percorro um ciclo da função original, que tem gráfico em azul, eu percorro 2 ciclos da que está com gráfico preto. E a amplitude também diminuiu para 0.4. Enquanto a original ia de menos 1 ponto mínimo até 1 ponto máximo, essa vai de menos 0.4 até 0.4. Ok? E essa ideia pode ser usada com as outras funções trigonométricas. Basta que você conheça como defini-las no GeoGebra, né? Lembrando que a gente usa a nomenclatura em inglês para este programa, e aí com a ideia aqui de controle deslizante, você pode brincar com as amplitudes, com a frequência e as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Então, agora com vocês, tentem fazer aí com a função cosseno, por exemplo. Valeu!